A ideia desse vídeo é que você perca o medo de decorar a própria casa sozinha por achar que não vai dar conta financeiramente do recado. Em 5 etapas básicas, vocês já vão ter aprendido praticamente tudo que vocês precisam para começar essa jornada de mudança, de transformação da própria casa. Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luana Maísa, arquiteta e especialista em design e consultoria de interiores. Se você ainda não conhece esse canal, pode entrar, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa na minha casa. E não vamos perder tempo porque o assunto de hoje é muito importante. Vamos comigo. Bom, esse assunto ele sempre aparece muito lá no Instagram pra mim. Então eu resolvi gravar aqui no YouTube pra vocês não terem mais nenhuma dúvida de como começar essa jornada de arrumar a própria casa ou ter esse olhar pra dentro de casa, que é muito importante pra nossa saúde mental também. Como que a gente consegue mudar a cara da nossa casa, ter aquele olhar de casa nova, mesmo com o orçamento apertado? Ou até mesmo se você não tem como prioridade essa transformação da casa. Ao contrário do que muitos acham, esse processo de transformação da própria casa é um processo totalmente terapêutico. Porque assim, se a gente parar para pensar, é um momento totalmente seu, com o seu próprio espaço. Ele vai desde o momento de escolha, de você cuidar da própria casa, até o momento que você vai começar de fato a desfrutar das benfeitorias que você fez para a própria casa, por exemplo. Como você chegar cansada do trabalho e deitar no sofá, colocar os pés para cima, relaxar, tudo isso vai reverberar na sua vida como um todo. Isso só começando por dentro da própria casa. A primeira etapa de tudo é sobre planejamento. A gente tem que ter um bom planejamento, a gente tem que ser realista. Não adianta de nada a gente querer dizer, eu quero decorar a minha casa, quero ter a casa dos meus sonhos e eu não quero gastar R$1. Não é bem assim. Seja sincero consigo mesmo. Eu diria Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Se você realmente quer entrar de cabeça nessa maratona, quer ter a casa onde você se sinta realmente pertencente a ela, você vai sim ter que economizar um dinheirinho aí. Alguma coisa você vai ter que poupar para você realmente desfrutar desses benefícios que a gente tem com a casa arrumada. Eu ensino, inclusive, no meu curso sobre a gente ter atenção com listas. A gente sempre ter uma lista pendente ali no nosso bloco de notas do celular, para que a gente não gaste dinheiro desnecessário também, porque a gente sempre vai saber o que a gente precisa quando a gente tem acesso a essa compra, a essa oportunidade de comprar, e a gente não gastar dinheiro com besteira, porque eu tenho certeza que você que tá me assistindo aí da outra tela do celular ou do computador já passou pela situação de comprar uma decoração, comprar um quadro, comprar alguma coisa e você enjoa em menos de 3 meses, eu tenho certeza, ou você até mesmo não conseguiu encaixar isso dentro de casa porque não sabia se isso ia dar certo. Tendo esse planejamento de gastos e esse planejamento do que você precisa, você consegue começar a filtrar tudo que você precisa trazer para dentro de casa ou tudo que você precisa comprar para dentro de casa e também retirar o que já foi, que já está em desuso ou que você nem gosta mais e não sabe por que tá guardando. E se você quiser começar pelo mais básico, além desse vídeo aqui, entra lá no meu site luanamaisa.com.br que eu gravei uma aula que já vai te dar vários insights sobre isso, sobre a gente reutilizar, sobre a gente reprogramar tudo que a gente aprendeu já com a nossa vida, com as nossas vivências passadas com a decoração, até mesmo que a gente tem de bagagem, de família, enfim, vivências aí da vida e que a gente tem preconceitos também, né, sobre decoração, sobre achar que tudo que é bonito é caro. E se você realmente assistir essa aula até o final e se você quiser entrar de cabeça nesse mundo que é descobrir a arquitetura, você tem que fazer parte da comunidade do Evolu Casa. Se você assistir essa aula, você vai saber do que eu tô falando. Bom, então a gente já aprendeu, a nossa primeira etapa é sobre planejamento, tanto planejamento estratégico do que a gente vai precisar inserir na nossa casa, quanto planejamento financeiro, para saber o quanto que a gente precisa alcançar para chegar no nosso objetivo. A segunda etapa é sobre a reutilização e reciclagem. Eu não tô falando para ir para você sair catando latinha ou catando garrafa PET pela rua para fazer aqueles DIY que as pessoas ensinam por aí no YouTube. Às vezes eu acho que isso mais chega a entulhar lixo do que de fato virar uma decoração bonita. Não tenho preconceito com ninguém que faz, inclusive super apoio, porque, né, nosso planeta ele está precisando dessa reciclagem, desse ecossistema aí que todo mundo tá criando, mas eu não uso na minha casa. E não é por isso também que eu gasto mais na decoração da minha casa. Muito pelo contrário. Eu sou mais descomplicada nesse sentido,
porque eu acredito que a gente tem que ter o mínimo mais o necessário. E nessa já entraria a parte da reutilização dos móveis. Se você tem, por exemplo, um móvel antigo, eu já ensinei aqui no vídeo sobre cozinha, que a gente fala sobre a reutilização dos móveis, mesmo que a gente não goste dos acabamentos. Que a gente pode mudar os acabamentos, a gente pode mandar pintar, a gente mesmo pode pintar os móveis e fazer essa mescla mesmo da arquitetura nova, da arquitetura moderna que vocês chamam, né? Mas é bom a gente fazer essa mescla de um móvel um pouco mais vintage com um móvel mais novo, ou até mesmo fazer essa mescla de acabamentos. Mas eu não estou falando aqui pra gente fazer uso de móveis usados e feios. É legal a gente procurar em antiquários móveis mais bonitos, enfim, em melhor estado, de ter essa memória até mesmo de dentro da família presente dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque isso acaba trazendo uma memória, uma lembrança afetiva de algum ente querido ou de alguém que passou pela sua família e deixou tal objeto de decoração ou tal móvel, enfim, fazer essa mescla para que seja proposital, não que seja a base da sua casa para você também não morar num museu, para fazer essa mudança proposital. Combinado? Bom, a terceira etapa é sobre a pintura da casa. Não adianta a gente querer colocar móvel novo ou querer fazer uma decoração bonita sendo que tá com as paredes de casa todas descascadas. Isso tem um custinho um pouquinho maior, então eu te recomendaria começar ou a fazer você mesmo, que também nunca vi ninguém que errou em fazer a própria pintura da casa, ou dar uma economizadinha um pouquinho maior para você fazer essa pintura antes de começar a decorar o resto da casa. Que se tem um descascado, ou se a pintura tá embolorada, ou enfim, qualquer seja o motivo aí que esteja danificando as paredes da sua casa, tudo que você colocar não vai dar certo. Porque tem aquela cara de mal acabado, tem uma cara de mal cuidado, e a gente sabe quando as coisas estão mal cuidadas. Então tome o devido cuidado, faça com calma, faça aos poucos. E se você tem alguma dúvida de, mas que cor que eu vou pintar? Mas eu não tô com medo da minha casa virar um carnaval, eu não sei por onde começar. Vai no branco, base de tudo é o branco. Não vai brigar com nenhuma decoração, não vai brigar com nenhum móvel. Mais sujo, limpa. Branco não tem erro, não tem cara triste de casa. Beleza. E a quarta e penúltima dica é sobre os objetos de decoração. Muita gente começa a comprar objeto de decoração, daí vai lá nos vasos de Murano, aí vai nos quadros caríssimos, e daí começa a seguir nessa linha de objetos de decoração um pouco mais caros e perde o freio. Quando vê, faliu, tá endividado e a casa nem tá do jeito que queria. Então, qual que é a minha recomendação? Começar pelos itens de decoração de mais valor sentimental, que com isso você vai conseguir criar uma base. Por exemplo, eu tenho uma carta que eu recebi do dia em que eu noivei numa viagem que a gente fez. Tem muito valor pra mim aquela carta. Quando eu olho pra aquela carta, eu sinto uma paz boa, assim, né? Então, eu queria que ela estivesse presente na minha casa. Eu mandei emoldurar num quadro branco, que não fosse brigar com a decoração da minha casa também, e criei ali uma decoração pra minha casa que tem um valor sentimental. Então, após a inserção dessa decoração, que pra mim tem valor sentimental, eu vou escolher as outras decorações. Então, pra mim, essa é a base. Eu criar algo que tenha a minha personalidade, que tenha algo que identifique amor, um valor pra mim dentro da minha casa, para depois eu seguir com as próximas decorações. Então daí eu consigo colocar um vaso de planta próximo dessa carta, eu consigo colocar, não sei, um livro que também faça parte da minha história. Aí eu consigo criar diversas decorações através dessa primeira base. E se você for escolher decorações, essa dica vale para decoração, vale para qualquer coisa que vocês forem fazer na vida dentro de casa. Vão pelas escolhas mais naturais que vocês puderem encontrar por aí. Se for escolher um vasinho ou um pratinho de decoração, enfim, que vocês forem fazer, vão pela pegada natural. Se for fazer algo branco que remete a porcelana, vai na porcelana. Se for colocar algum objeto que remeta a uma pedra de mármore, não coloca. O mármore você vai gastar uma fortuna. E se você for colocar algo que imite o mármore, vai ficar brega, feio e sem bom gosto.
Então, ter um olhar refinado para isso, as pupilas do Evolucasa aí vão saber do que eu tô falando. E se você ainda não é uma pupila do Evolucasa, você está perdendo tempo. Sabe o que eu digo sempre? Eu sempre defendo que os materiais naturais, eles têm maior valor do que os materiais que imitam os naturais. E se você tem medo de começar a comprar, pesquise referências. Pesquise referências fora de lojas, né? Porque as referências das lojas são muito tendenciosas, e depois vocês procuram através das lojas mais baratas, que daí tem, eu não tô recebendo nada pra isso, tá? Aí tem Shein, tem AliExpress, até Mercado Livre eu já cheguei a comprar decoração e tem um ótimo valor, um ótimo valor financeiro agregado. Mercado Livre, Amazon, diversas lojas que vocês vão encontrar por aí, Shopee, Elo7, tem vários lugares que tem decorações super baratas e que tem muita beleza agregada, né? Tem muita qualidade agregada. Essa é a palavra que eu estava buscando. E a última, e talvez a mais importante de todas, para criar essa cara de casa nova, essa mudança de ar, essa mudança de ecossistema da nossa casa, é a iluminação. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Vocês estão vendo que eu tô no meu escritório. E aqui a gente tem, né, essa planta que eu tenho aqui do meu lado e basicamente é uma bancada cinza, um nicho cinza que não tem graça nenhuma, a não ser por conta dessa iluminação que tem aqui por cima que vocês estão enxergando. Eu vou desligar para vocês verem como que ela fica. Olha como fica pobre. Não tem graça nenhuma. Nenhuma. Pois é. Agora olha como fica melhor. Pois bem, talvez você nem tenha percebido a tamanha diferença que essa luz faz atrás de mim. Mas os nossos olhos, eles não enxergam. Mas o nosso cérebro, ele codifica esse tipo de estratégia de decoração, de iluminação. Então é muito importante que a gente saiba o quanto essas iluminações decorativas, né? Porque isso aqui não é uma iluminação geral nem aqui nem na China. Se estiver escuro, totalmente escuro aqui no meu escritório, eu não vou conseguir trabalhar só com essa iluminaçãozinha aqui. Se eu precisar escrever alguma coisa que não seja no computador, claro. Fica muito escuro para ser uma iluminação geral, mas de alguma forma ele remete um sentimento mais aconchegante para o meu escritório. Assim, eu me sinto melhor aqui, porque eu ligo isso aqui e eu sinto que ele aquece, sabe? Além de que a cor da iluminação também é amarela, então isso tudo influencia. Mas você só ter um abajur ali, principalmente no quarto, eu defendo muito. Se você já viu o meu vídeo sobre quarto aqui também, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou se não, entra lá no meu canal que você vai ver, você vai achar bem fácil. E essa iluminação indireta, uma iluminação mais pontual, ela traz esse sentimento mais aconchegante para nós. Indiretamente, inconscientemente, tá? Então, a nossa quinta e última etapa é investir na iluminação, seja a geral, numa iluminação mais natural possível, né? Que chegue mais próximo do natural possível, que é a iluminação amarela, como as iluminações decorativas, como um abajur, uma luminária de piso, uma arandela, ou até mesmo uma iluminação assim nos móveis, como aqui do meu escritório. Bom, e se você gostou dessas dicas, me conta aqui nos comentários qual que é a etapa mais desafiadora para você nesse mundo que a gente tem através da jornada da arquitetura e da decoração para dentro de casa, dessa transformação terapêutica que a gente tem em cuidar da própria casa, que assim a gente consegue cuidar mais ainda de nós mesmos. Toda quarta-feira às 5h30 da tarde tem vídeo novo aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, você quer acompanhar novos conteúdos como esse, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar o sininho aqui. Me segue lá no Instagram, que eu sempre deixo todos os vídeos novos que são postados aqui também. Foi um prazer receber vocês aqui na minha casa e eu te vejo na próxima. Tchau!